tarde, pessoal. Quero apresentar a vocês o Hélio, ele vai discorrer sobre o currículo dele aqui, mas é uma pessoa extremamente experiente nesse segmento, em especial na parte de gestão. A gente vai trocar algumas experiências aqui, passar para vocês qual é a visão do Hélio desse segmento e como é que a gente pode melhorar cada vez mais. Ele é ligado ao Sindirepa da região nossa lá e faz um esforço tremendo o tempo todo tentando que as empresas se profissionalizem, que elas melhorem e para ajudar. A ideia é que a gente consiga ajudar vocês a sempre melhorar e todo mundo ganhar mais, né? Que é o que importa. Vamos lá, é um área. Tá, obrigado. Deixa eu tentar ver o volume. Como é que está o volume aí? Tá ok? Pessoal, então boa tarde. Como nosso colega Ricardo falou, meu nome é Hélio Santana. Mário é aquele jovem, meu tio-avô, tá? Ele não está ouvindo, ainda bem, né? Mas, olha lá, viu como ele ficou contente? Pessoal, então, eu sou Hélio Santana, hoje eu sou executivo do Sindirepa, Sindicato das Empresas de Reparação Automotiva do Estado de Goiás, e cada estado tem um Sindirepa. O Sindirepa é um sindicato patronal, é um sindicato das empresas de reparação. Então, cada estado tem o seu Sindirepa e cada Sindirepa do estado oferece vários benefícios para as empresas associadas. Então, procurem. No estado de Goiás, as empresas associadas têm vários benefícios, tá? Inclusive para aquisição de produtos, sistemas, serviços e por aí vai, tá bom? Bem, um pouco aqui da minha trajetória, né? Eu fiz física pela Universidade Federal, fiz administração pela PUC, lá em Goiás, também sou pedagogo pela Unisul, fui funcionário do Senai por 36 anos. E aí, nessa trajetória, eu fui diretor de várias unidades e fui instrutor de mecânica de automóveis também, né? E hoje, além de executivo do Sindirepa, eu também presto consultorias para as empresas, tá? E a nossa ideia de a gente conversar hoje, pessoal, conversarmos rápido, estava alinhando aqui com o Ricardo, né? Esse jovem moço aqui, exatamente a gente vai trocar ideia, conversar um pouco com vocês e incomodá-los. É pouco tempo, mas a gente vai tentar incomodá-los ao final dessa experiência aqui, a gente vai tentar deixar vocês incomodados com a situação. Tá? Até poucos dias, muitos de vocês eram operacionais, eram mecânicos ou estavam em outra área, e aí, de repente, resolveram empreender, resolveram virar empresários. Estou mentindo? Eu visito oficinas quase todo dia, muitas oficinas, e eu, por vezes, Railson, por vezes, encontro muitos dos proprietários envolvidos no processo, mas na parte operacional do processo. Quando você se envolve com a parte operacional, dedica muito tempo com a parte operacional, você perde oportunidade de olhar para frente, que é isso que a gente quer que vocês pensem. Pensem estrategicamente a empresa. E para pensar estrategicamente as empresas de vocês precisam ter um back-office, né? Precisa ter um back-office de segurança. Pessoas, processos, sistemas. Senão, vocês não sabem que hora que começa o dia, não sabem que hora que termina o dia, não sabem que hora que começa a semana de vocês e não sabem que hora que vai terminar a semana de vocês. É ou não é? Eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando. Então vamos aqui, olha só. Vamos conversar um pouco sobre as atividades diárias do gestor, proprietário da empresa da reparação automotiva. Vamos falar um pouquinho.
distribuição percentual das atividades estratégicas, táticas e operacionais. Pessoal, a partir de agora, terminou essa conversa aqui, gostaria que vocês saíssem com a cabeça preocupadas. O que é que eu faço estratégico na minha empresa? O que é que eu faço de atividade tática na minha empresa? O que é que eu faço operacional na minha empresa? Muitas empresas, eu chego, o proprietário, para conversar com o proprietário, eu tenho que esperar ele sair debaixo de um carro. Isso não está errado. Está errado quanto tempo ele se dedica a esse tipo de atividade. Muitas empresas, eu fui convidar muitas empresas, Ricardo, para vir, para vir numa feira como essa, e aí você fala assim, vamos lá enxergar onde é que está o futuro, vamos lá, isso é estratégico. Aí muitas empresas falam assim, Hélio, eu não posso sair da minha empresa, eu não posso sair porque eu não posso sair da minha empresa. Cara, isso é estratégico. Estratégico é olhar para que rumo que a empresa de vocês vão estar, ou vai estar. Né? Ano que vem, daqui 2 anos, que tamanho que eu quero estar? Isso é pensar estratégico a empresa. Tá? Então a gente vai também conversar um pouco desenvolvimento pessoal e da equipe. Claro, se você quiser se liberar, se você quiser não é uma questão de querer. Você tem que se liberar de muitas tarefas, tem que pensar em desenvolvimento pessoal, vocês como gestores, desenvolvimento de vocês, e desenvolver a equipe. Tá? Concordam? Se não concordar, pode levantar a mão. Não tem problema não. E aí, pessoal, tecnologias na gestão e operação. Tudo que nós estamos vendo nessa feira aqui, tudo, são tecnologias. Sistema é uma tecnologia. Por isso que, assim, um dos argumentos, nós trouxemos aí com o apoio da Lynx, nós trouxemos 50 empresários de Goiânia para cá. Eles chegaram anteontem e foram embora ontem. Ficaram 2 dias aqui. Qual que era a ideia? Vamos lá para vocês enxergarem aonde está a tecnologia. Nós estamos enxergando. A partir daí, a minha sugestão, traçar um caminho para chegar lá. Só para eu ter uma noção aqui. Se hoje entrar um carro híbrido na oficina de vocês, o que vocês fazem? Que tipo de manutenção vocês dão num veículo híbrido? Só para ter uma ideia. Muitos, eu faço essa pergunta com frequência. Você sabe o que acontece? Muitos mandam para o outro. E sem contar, Ricardo, você sabe o que a grande maioria das oficinas elas fazem? Elas transferem o cliente ou ela impede que o cliente compre um carro bom, um carro novo, um carro com tecnologia. Por quê? Porque aí quando o cliente, ele some lá uns 15, 20 dias, quando ele chega, aí ele chega num carro híbrido, aí você vai assim, danou-se. Agora eu não consigo mais mexer no seu carro. Aí você vai mandar ele para outra pessoa. Percebem? Aí você impede que seu cliente cresça porque você não cresceu. Seu cliente não pode comprar um carro elétrico, certo? Não, porque você não consegue mexer nele, não consegue dar manutenção. Então, se ele comprar um carro elétrico hoje, um híbrido hoje, você tem que dizer assim, beleza, na hora que sair da garantia, pode trazer aqui que eu vou dar garantia e por aí vai. Pessoal, mas o que eu estava... a pulga que eu quero que vocês saiam daqui preocupados. Gestores,
essa aqui é uma pirâmide aonde o gestor tem que se focar. Todo gestor, ele trabalha o estratégico, ele trabalha no tático e ele trabalha no operacional. Tem tarefa operacional que é só do gestor. Ricardo, você tem coragem de terceirizar para alguém da empresa pagamentos? Não. Pagamento, autorizar via sistema, é operacional. Mas quem faz? Tem que ser o gestor. Entregar um carro, recepcionar um cliente, é operacional? É. Você treina bem a pessoa, tudo é operacional. Não há necessidade do gestor se envolver. Agora, participar de reuniões lá no condomínio, participar de um bate-papo, participar de uma licitação, participar, sei lá, visitar um frotista, isso é estratégico. É você que tem que ir lá. Isso tem que estar nas suas preocupações. O que eu quero estar atendendo daqui a um ano? Que tipo de serviço que eu quero estar fazendo, prestando daqui a um ano? Eu quero ampliar meu portfólio de serviço daqui a um ano? Então, isso é estratégico, isso é para você se preocupar, isso é para você se dedicar. Tá. Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer? Eu quero aumentar meu ticket médio. Isso é estratégico. Eu preciso. Isso é estratégico. Como eu vou fazer isso é tático. Como eu vou fazer? Que ferramentas eu preciso? Que tipo de treinamento eu preciso? Que tipo de layout mais produtivo eu preciso? Isso é tático. É para vocês também. Agora, recepcionar um cliente, passar orçamento para cliente, cobrar cliente, perguntar para o cliente como é que ele foi atendido, cuidar de limpeza, se o banheiro não está limpo, se o carro está limpo para ser entregue, isso é operacional. Não é que você, eu até costumo falar, não é que você não vai fazer isso, né, Ricardo? É porque para saber cobrar, saber mandar, tem que saber fazer. Então você está lá assim, ó, gente, o carro não foi limpo como eu acho que tem que ser limpo. O carro do cliente não está legal, a recepção não está legal. Aí um dia você fala assim, reúne todo mundo aqui que eu vou mostrar para vocês. Aí você mostra, isso é operacional, mas você está desenvolvendo a equipe. Então, você sabe. Não adianta ficar chateado se você não treinar bem a equipe. Concorda? E aí, concorda, Ricardo? É isso mesmo. Né? Entenderam, então? Ó, o que é estratégico? Estratégico. Como é a minha empresa? Que tamanho que eu quero essa empresa? Que tipo de cliente eu quero atender? Para onde que eu vou? O que é que eu preciso investir? Aqui, ó. O que é que eu preciso investir? Isso tudo é estratégico, é para vocês. Vocês têm que dedicar. As coisas não podem... Ah, quer ver? E o Ricardo, ele vai nos ajudar daqui a pouco. Por exemplo, nós todos sabemos que a oficina tem uma sazonalidade de receita. Tem ou não tem? Tem mês que a receita é mais alta. Tem mês que a receita é mais baixa. O sistema que a Lynx tem, ele vai te dar como é que estão as suas despesas. Porque se você sabe que suas despesas estão assim, e você sabe que a receita ela é assim, você estrategicamente vai dizer assim, bem, eu tenho historicamente, o sistema me deu essa história. Eu vou ter que fazer, vou ter que montar alguma estratégia para no mês de, sei lá, fevereiro, que normalmente é um mês onde caem os serviços,
eu tenho que montar uma estratégia para trazer cliente no mês de fevereiro. Por quê? Porque você tem, né, Ricardo, o sistema da Lynx, ele tem o regime de competência, não tem? Vocês sabem os boletos, as despesas do ano todinho, não sabe? Sabe. Você comprou um equipamento aqui, você sabe que durante 12 meses esse boleto vem, né? E a receita vem? Um exemplo disso que o Mário está citando, que a gente oferece no sistema, aliás, assim, o que é o papel da Lynx de verdade, que a gente está tentando colocar aqui, esse stand na feira para apresentar para vocês? Existem diversas soluções do mercado, muitas muito boas, mas o que é o foco que a gente pretende ter? É ser parceiro de vocês nessa dificuldade, porque hoje a maioria dos sistemas é mais um ônus, você tem que trabalhar para o sistema, então vira mais um problema para o gestor do que uma solução. Ele tem que alimentar o sistema, ele tem que... Então, o que foi todo o esforço que a gente fez? Nós fomos para dentro das assistências técnicas para poder levantar de fato como é que é essa operação e fazer o seguinte, na sua operação você já está alimentando o sistema, então não é uma tarefa a mais, né? E vou te dar informação para todas essas etapas aqui, tanto no ponto de vista estratégico, quanto tático, quanto operacional. Então, por exemplo, voltando só ao ponto que o Hélio estava tratando. Mais uma vez, desculpe, eu chamei ele de Mário. É uma indelicadeza. Mas, enfim, nós temos, por exemplo, dentro do sistema, o tratamento do que a gente chama de ciclo de vida desse cliente. Então, o cara passou lá e trocou uma pastilha de freio e colocou lá que tem tantos mil quilômetros rodados, você sabe que num prazo X, provavelmente esse cara vai ter que trocar essa pastilha de novo. O sistema te avisa disso. Então, ó, esses clientes aqui já estão na época da troca de óleo, esse cara aqui já está na época da troca da pastilha de freio. Vamos agir, né? Vamos atuar ativamente, não esperar o cara vir. Esse cara pode não vir na gente, pode ir no cara mais próximo, pode, né? E com isso, mais uma coisa que a gente consegue agregar nisso. Quando você consegue entrar em contato com o cliente, você se planeja, você agenda a vinda dele. Porque ele pode vir em você também, você está entupido de gente, o cara fala, não, depois eu volto e troca essa pastilha por aí, né? Quando você consegue fazer isso, então, muito que o sistema que a gente tenta contribuir e não onerar vocês, também é nisso, conseguir planejar a atividade de vocês, que está naquele plano estratégico que o Hélio colocou lá em cima, né? Dessa forma, então eu começo a ser ativo na minha atividade, eu não fico sujeito ao cliente vir. Eu começo a planejar, começo a agendar a vinda deles, começo a ter um tratamento todo diferenciado. Então, é muito do papel do que a gente... Depois, se vocês quiserem dar uma olhada no sistema aqui, mais tarde, mas enfim, tem várias soluções, volto a dizer, a gente se preocupou muito com isso. Não ser ônus e oferecer essas facilidades e apoiar o que é necessário, efetivamente. Deixa o Mário continuar. Percebeu, pessoal? Então, a questão, a despesa, você sabe dela. Então, você sabe os meses dessa despesa. O sistema vai te dizer. Se você lançou as notas direitinho e tudo mais, você sabe, ó. A receita essa, você tem que pensar estrategicamente para os meses onde você sabe que ela vai cair. E aí o que o Ricardo falou, se o sistema te avisa que a pastilha do camarada vai... você já joga ele por mês, aonde você sabe que normalmente a receita cai, porque o movimento na oficina cai. Só para vocês terem uma ideia, estatisticamente, um número para vocês se preocuparem. A oficina tem que atender em torno de 130 a 150 carros mês. Quem está, ótimo. Quem não está, trabalha para que esteja atendendo. Esse é um ponto. Depois, é claro, não adianta atender 130 carros e o ticket ficar pequeno. Esse cara tem que ir e tem que deixar uma receita, né? Então, pense estrategicamente. Eu coloquei aqui, pessoal, olha, distribuição média do tempo nas atividades. Preocupa-se, ó. Operacional. Então, tá aqui uma definição. Eu não sei, depois, se vocês quiserem, pede o pessoal da Lynx, encaminha para vocês, não precisa preocupar, encaminha isso aqui para vocês. Mas, por exemplo, olha,
Às vezes você não está identificando o que é uma atividade operacional. Olha só, o que é uma atividade operacional? Envolve a execução direta das tarefas do dia a dia. São essenciais para o funcionamento imediato da empresa, utilizando ferramentas, equipamentos e sistema de gestão confiável. Esse é o dia a dia da empresa, que aí o cliente chegou, o veículo chegou, então o sistema já abraça esse cliente, então isso está nas tarefas operacionais. O sistema da Lynx te dá essa condição, porque é a porta de entrada, tá bom? E eu vou falar um negócio aqui que a gente já comentei em várias oportunidades. A gente às vezes fica muito preocupado, Railson, Raniel, olha só, às vezes a gente fica muito preocupado com um cliente que não sabe se ele vem. E às vezes a gente perde serviço do cliente que já está lá dentro, tá? Então depois, se vocês quiserem, deixa o contato aqui com o Ricardo, tudo. Eu tenho um hall com 50 pontos de venda de serviço, 50 pontos que você pode vender serviço. Pois é, e apoiando esse tipo de atividade, por exemplo, nós temos o atendimento do cliente no tablet, com checklist. Então você coloca essas informações lá e aí o cara vai lembrar de verificar, porque acontece com todos nós, não é? Eu já fui Bosch Car Service. Eu sei muito bem como é que é essa história e como é que se passa. Você esquece de olhar. Tem coisa que você esquece. Simplesmente ali no tumulto, na correria, você esquece de olhar. Você tem um checklist e num tablet para facilitar, você está ali preenchendo papel, daqui a pouco... Não, ali você já está marcando, você já está entrando no sistema. Você já tira uma foto do carro, você já tira... E é tudo muito rápido, muito ágil. Então, isso te ajuda de verdade. E isso te ajuda a fazer isso que o Mário falou, que o Hélio falou, que é aumentar o ticket médio. Né? Entendeu? Que é o importante para a gente. Pessoal, olha só, ontem eu estava no stand ali, todo mundo aqui deve conhecer a canetinha de olhar o óleo do fluido de freio, né? O fluido de freio ali, né? Mas já pensou, quantas vezes você não trocou o fluido de freio de um carro? Quantas? Isso é serviço que entrou e foi embora. Isso é receita que entrou e foi embora. Não, o cara veio trocar o óleo do motor. Quantas vezes você olhou para o sistema de arrefecimento e falou para você, olha, vamos fazer uma limpeza aqui. Isso é venda de serviço. Então, eu me comprometo a ajudar vocês. Aí eu vou passar para o Ricardo 50. Com um sistema desse, pega esses 50 itens e mais alguns e coloca lá no... que você vai... Às vezes você esquece. Então, olha para o tablet, né, Ricardo? E está lá. Até para facilitar também mais um recurso que a gente tem, que é sensacional, que é o catálogo eletrônico. Nós fizemos um contrato com o Fraga, que é o melhor catálogo que tem hoje disponível no mercado brasileiro. Então você, a hora que deu entrada, pôs a placa do carro, nós já pesquisamos no sistema do Seretran lá, do governo, já vejo que automóvel que é esse, qual o modelo, o ano, tudo. Então eu já sei as peças que são aplicáveis àquele carro. Então a hora que você pesquisar uma peça lá, eu já vou te apresentar a que vai aplicar naquele carro. Você não tem que ficar naquela dúvida. Porque, em geral, o que acontece conosco? Eu falo conosco porque eu também já fui. Você fica na mão do vendedor lá, do varejo. Cara, qual que é a peça para o Uno, Mille 2010, o amortecedor dianteiro? Cara, aí vai ver, não sei o quê, o cara vai te empurrar uma marca que de repente não é o que você quer. Então, não. O sistema te apresenta qual é o produto, te facilitando, inclusive, fazer uma cotação disso, né? Então é bem mais interessante. Pessoal, então, nas atividades operacionais, 60% do tempo. Ou seja, a cada 10 dias, 6 dias você dedica com isso aqui. Mas olha o que é que você vai fazer. Atividade tática. Olha só, relacionadas ao como fazer. Como fazer. Ué, mas como? Sim, como fazer... o que eu preciso para começar a oferecer determinado serviço? O que eu preciso fazer para ampliar meu ticket médio? Porque o cliente já foi... Esse cliente que está dentro da oficina é o cliente mais barato para você trazer. Porque a gente gasta muito dinheiro para trazer o cliente.
É com divulgação, é com imagem, é com um bocado de coisa. Esse cliente já chegou na oficina. Então, aproveita. Então, a atividade está relacionada ao como fazer para alcançar melhores resultados operacionais, utilizando os recursos materiais, dados e resultados fornecidos pelo sistema. Eu até perguntei, Ricardo, o sistema de vocês é capaz de apresentar um relatório para vocês, os serviços que têm maior valor agregado. Se você for viver de trocar pastilha, certamente esquece. Por quê? Pastilha é um commodity, quase. Então, o sistema vai te dizer, olha, serviços tais, tem uma margem maior, porque você tem receita e tem despesa. Aí você vai... Isso é tático. Tá? Isso é tático. E aí eu estou aqui, ó. Estou aqui, sugestão de vocês gastarem 20% do tempo de vocês. Ou seja, a cada 10 dias, 2 dias distribuídos aí, você dedicando a atividades táticas. E agora, pessoal, atividade estratégica envolve decisões de longo prazo que influenciam o crescimento e a sustentabilidade da empresa no futuro, utilizando dados e resultados fornecidos pelo sistema. Claro, eu tenho um sistema. E aí, Ricardo, eu ainda, acho que disso tudo, acho que deve ter ido umas 500 oficinas, acho que 2 oficinas tem um BI na sala do proprietário. O BI, pessoal, uma televisão com o que está acontecendo na empresa em termos numéricos. Porque o sistema ele vai te fornecer dados. Se você não debruçar, são só números. Quando você faz cruzamentos, aí te dá informação, certo? Entendeu, pessoal? Então, isso é pensar estratégico, isso é atividade estratégica, isso é tirar o tempo para ir visitar o condomínio, pensar na proposta, como é que a empresa vai estar daqui a um ano. É sorte? Tem que ser sorte? Não, tem que ser um trabalho pensado, planejado, organizado. Ok? Pessoal, alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Ricardo? Bom, senão eu só queria complementar uma coisa. Assim, vou dar um exemplo. Aconteceu comigo a semana passada. Eu levei meu carro para colocar uma película, vi um outdoor, parei lá. Aí, deixei meu carro, o cara me ligou, vai atrasar um pouco. Falei, tá bem. Cheguei lá, depois ele me explicou por que atrasou. Ele não aplica película. Ele tem uma oficina com várias atividades. Ele fez um contrato com uma empresa local lá, que o cara vem, traz o filme, aplica a película. Ele ganha uma comissão, você já aumentou seu ticket médio. Então, a gente tem muita dificuldade com mão de obra especializada. Então, você se especializar em muitas coisas é quase impossível, né? Mas você consegue estabelecer parcerias. Então, isso é os 60% estratégicos lá que o Mário falou, né? Que precisa gastar tempo pensando em formas de você aumentar e aproveitar aquele cliente que você conseguiu trazer. Não perder esse cara. O mais caro é conseguir botar esse cara dentro da sua casa. Depois que ele está lá dentro, você tem que oferecer tudo que ele precisar, né? Eu listei aqui rapidamente para vocês. São muitas, mas só para você entender onde é que elas se encaixam, o que vocês fazem. Ó, relacionar com clientes, seja CNPJ, CPF, isso é estratégico. Mas não é essa relação dentro da empresa só, não. É lá fora, é visitar, é ir lá numa empresa que tem uma frota, enfim. Gestão financeira e precificação, isso é estratégico. Planejamento da capacidade de atendimento. Você quer aumentar o serviço, mas será que você tem suporte? Será que você tem equipamento suficiente? Será que você tem box suficiente? Isso é tático. Atividade é tática. Implementação do controle de qualidade é tática. Por quê? Porque é como você vai aumentar. Se o serviço for bom, a qualidade for boa, aumenta. Gestão de estoque e peças, isso é tática. Com um sistema que te dê números, que te dê curvas.
Quais são as peças que você mais troca? O que tem lá no estoque? Você precisa debruçar sobre esse número para você tomar decisão. Emissão de orçamentos e autorização de serviços. Isso é operacional, pessoal. Não é para você gastar muito tempo. Tem que ter alguém dedicado, alguém com essa preocupação. Execução de reparo e manutenção. É operacional. É operacional. Sim. É essa mensagem, né, Mário? Assim, infelizmente, nosso tempo aqui é bem limitado. A gente, na verdade, já estourou bastante. E muito obrigado a todos vocês. Se tiverem a oportunidade de ver o nosso produto aqui, muito obrigado.